Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, 29/8, finalzinho aí do mês, né? Hoje, último domingo do mês de agosto, graças a Deus por isso. Chegamos mais um domingo aí. Esse domingo pelo qual a igreja se reúne, tá? Tanto nas redes sociais quanto também presencialmente, respeitando os protocolos mínimos possíveis aí contra a Covid-19. Seja todos bem-vindos em mais uma nova lição da revista da Escola Bíblica na Primeira Igreja Batista Praia de Ramos. Oremos. Querido Deus, amado Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por todas as coisas. Que o Senhor seja engrandecido, assim como o Senhor foi engrandecido ontem, hoje, domingo, amanhã, segunda, o Senhor também seja engrandecido. Que a minha vida, a vida daqueles que estão na tua casa, na sua presença, diante do Senhor, seja para a glorificação do teu nome. Perdoa o meu pecado, minha falha e os meus erros, no nome de Cristo Jesus. Te oro e te agradeço. Amém. Deus é perdoador, certo? Tá aí, título dessa mais nova lição desse domingo, tá? Romanos, capítulo 5, versículo 8, vai falar alguma coisa, alguma informação sobre esse Deus perdoador. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Versículo 8 vai dizer: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores, ok? Deus é perdoador. Texto áureo, Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos de 3 ao 7 é a base, a estrutura para essa nova lição. Deus é perdoador, está aí o título. Leia aqui na página 52. O Deus perdoador compreende a natureza caída do ser humano. Ele sabe que somos absolutamente incapazes de deconstruir uma torre de autoabsorvição. Por isso, ele providenciou a salvação por meio do seu Filho. Como diz João 3,17, por Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Sim, ele enviou o seu único Filho para nos dar a vida e vida em abundância. Cabe a cada um de nós viver o Evangelho em sua plenitude. A graça barata é o estilo de vida daqueles que não foram realmente justificados por Jesus Cristo. Os que foram sepultados com ele na morte vivem em novidade de vida, vida animada pelo Espírito. Primeiro tópico: o Deus perdoador compreende a natureza pecaminosa do ser humano. Na última ceia, enquanto todos os discípulos estavam comendo, Jesus tomou o pão, abençoou, partiu, deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Da mesma forma, tomou o cálice, rendeu graças e o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. O texto de Romanos 3 apresenta de forma clara a doutrina da depravação total do ser humano. De modo nenhum, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos estão todos debaixo do pecado. Como está escrito: não há um justo sequer, não há um justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram juntos e se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Romanos capítulo 3, versículo 9 até o 11. A Bíblia ensina que, tendo Adão pecado, todo o gênero humano pecou nele.
O fato irrefutável de que todos somos concebidos em pecado é universal, de todos seres pecadores. Esta é a nossa infeliz condição. As expressões que Paulo usa em Romanos 5, do 12 ao 21, dizem claramente isso. Assim como o pecado entrou no mundo por um só homem e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram, se pela transgressão de muitos, muitos morreram. O caso da transgressão, que veio por meio de um só, que pecou, pois o juízo veio de um só, transgressão para a condenação. Como diz acertadamente a nossa declaração doutrinária, todos somos por natureza pecadores e inclinados à prática do mal, em consequência da queda dos nossos primeiros pais. Toda a humanidade recebe os danos coextensivos de Adão. 1 Coríntios 15, 22. Nenhum ser humano é uma ilha separada, mas copartícipes das decisões de todos os seres humanos. Por causa do seu pecado, o ser humano separou-se de Deus. Isaías 59, versículo 1 ao 3, Romanos 3, 23. E é, em virtude disso, absolutamente incapaz de salvar-se a si mesmo. Segundo Efésios 2, do 1 ao 3. Estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Deus enviou seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele. Ele tinha plena consciência de que seríamos incapazes de nos salvar a nós mesmos. Esse é o segundo tópico que eu começo a ler nesse instante, que diz assim, segundo tópico, página 54. O Deus perdoador providenciou a nossa salvação e o nosso perdão. Nossa salvação e o nosso perdão. Paulo, em Romanos capítulo 7, consegue expressar em palavras a sensação comum de todos os seres humanos, a sua completa miserabilidade, pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Portanto, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Desse modo, descubro esta lei em mim, quando quero fazer o bem. O mal está presente em mim, porque no que diz respeito ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos membros do meu corpo outra lei guerreando contra a lei da minha mente e me fazendo escravo da lei do pecado, que está nos membros do meu corpo. Desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Romanos 7, 19 e 24. As palavras que encerram este capítulo acendem a única esperança de todos os homens. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, graças ao seu sacrifício em uma cruz da vergonha e dor. Em razão disso, afirmamos inequivocamente que somos salvos não pela obediência à lei, mas pela graça de Jesus Cristo por meio da fé. Efésios 2, versículo 8 e 9. Em Romanos 4, Paulo cita o Salmo 32 e o paradigmático exemplo de Abraão para refutar qualquer delírio de uma soteriologia que se ancore nas obras. Que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. Assim também Davi fala também da bem-aventurança do homem, a quem Deus atribuiu a justiça sem as obras, dizendo, bem-aventurados aqueles aquelas cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor nunca atribuirá o pecado. Romanos 4, versículo 3, 7 e 8. Todos nós sabemos o salário do nosso pecado é a morte, mas também afirmamos, por causa do sacrifício de Jesus, que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos capítulo 6, versículo 23.
nossa salvação e nosso perdão. Terceiro tópico. O Deus perdoador quer que andemos em novidade de vida. Permanecer no pecado não é a atitude daqueles que foram sepultados com ele na morte pelo batismo. Se no capítulo 5 da carta aos Romanos, Paulo nos coloca à mesa com as expressões paz, graça, esperança, reconciliação, no capítulo 6, o apóstolo do gentil enobrece a sua reflexão sobre a existência justificada por meio das duas metáforas riquíssimas de significado, a saber, o batismo e a escravidão, Romanos 6, do 1 ao 14 e do 15 até o 23. O apóstolo da graça quer dinamitar qualquer possibilidade de ver a doutrina da justificação pela fé desembocar em uma libertinagem. Os crentes justificados morreram para o pecado ou libertaram-se da escravidão do pecado para viver uma novidade de vida sob a auspício da justiça. Por meio do batismo em Cristo, fomos sepultados com Ele, para que com Ele também sejamos ressuscitados para uma nova vida. O batismo em Cristo, o pecador é sepultado na morte de Cristo. Colossenses 2,12. Para de lá ressurgir em novidade de vida, vida animada pelo Espírito. Romanos 8,11. Ao sair das águas bastimais, o crente torna-se membro do único corpo animado pelo único Espírito. 1 Coríntios 12, Romanos 12. Essa ressurreição, que se realiza desde agora por uma vida segundo o Espírito, terá o seu cumprimento definitivo no final dos tempos. 1 Coríntios 15. Paulo também diz as mesmas coisas por meio de uma imagem muito expressiva em sua época, a de um escravo resgatado e libertado, que não pode mais ser reduzido à escravidão, mas que deve servir fielmente ao seu novo Senhor. Cristo nos libertou da escravidão do pecado, para que agora nos ofereçamos em escravidão à justiça que nos conduz à santidade. Ok? Esse é o terceiro tópico, que diz: o Deus perdoador quer que andemos em novidade de vida. Tá? Então, lição 9, o Deus é perdoador. Tem esses três tópicos aí, falando sobre aquilo que Deus deseja de nós, seres humanos. Tá? A lição em foco. Como vimos na lição 6, Deus é santo. Não há nele qualquer corrupção ou mácula. Por ser santo, ele abomina o pecado. O salmista diz: porque tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça, nem o mal habita contigo. Os arrogantes não permanecerão na tua presença. Detestas todos os que praticam a maldade. Salmo 5, versículo 4 e 5. De acordo com o Salmo que acabamos de ler, Deus não tem nenhum prazer no pecado. Deus odeia o pecado, não somente a queda original em Adão, mas também os nossos pecados atuais. Se ele não odiasse o pecado, o seu amor não seria santo e justo. Infelizmente, certas teologias hoje tentam se amaldar a uma geração hedonista que não consegue reconhecer os seus pecados e se arrepender deles. Ao contrário, tentam justificá-los e até mesmo interiorizá-los nas práticas da igreja. Na carta aos Gálatas, Paulo que expõe ali a justificação pela fé, adverte claramente contra qualquer interpretação antinomista dessa doutrina. Observe o que ele diz: mas eu afirmo, andai pelo Espírito e nunca satisfareis aos desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem
um ao outro, de modo que não consegue fazer o que quereis, mas se sois guiados pelo Espírito, não estás debaixo da lei. As obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza, indecência, idolatria, feitiçaria, inimizades, rivalidade e ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdia, partidarismo e inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 16 até o 21. Em seu livro Discipulado, Bonhoeffer condenou aquilo que ele chamou de graça barata. Ele disse: a graça barata é a graça que nós dispensamos a nós próprios. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento, e o batismo sem a disciplina de uma congregação. É a ceia do Senhor sem confissão dos pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado. A graça sem a cruz. A graça sem Jesus vivo, encarnado. Graça barata é o símbolo daqueles que não querem carregar as implicações do Evangelho e do sacrifício vicário e substitutivo de Jesus Cristo por nós, pecadores. Lição em foco. Para tomar uma atitude, a Bíblia, o primeiro passo, para tomar uma atitude, o primeiro passo que precisamos dar em nova vida é reconhecer que nossa natureza é pecaminosa e, em vista disto, absolutamente incapazes de salvar nós mesmos. Desgraçado homem que sou, foram as palavras do apóstolo Paulo diante de sua evidência pecaminosidade. O segundo passo é confessar nossos pecados e saber que ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9, tá certo? Para tomar uma atitude, lição número 9, Deus é perdoador. Ok? Tá aí a leitura de uma mais nova lição, gerando mais um conteúdo para o YouTube no canal da Primeira Igreja Batista da Praia de Ramos. Senhor Jesus, Espírito Santo, ilumine cada vez mais a todos que estão assistindo essa lição via o canal, ou então aqueles que estiverem presencialmente ou lendo em casa, e que a iluminação chegue a todos, sem distinção. Que o aprender e desenvolver dessa lição seja o nosso dia a dia. Deus abençoe você e toda a família. Todos nós, o Senhor abençoe. Obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo. Vamos fazer a oração. Obrigado, Deus, por ser o perdoador. Obrigado, Deus, por o Senhor olhar para nós e dar o seu Filho Jesus em remissão ao meu pecado e o pecado de toda a humanidade. Obrigado, Deus, por tudo. Nós não teríamos como pagar, nós não teríamos como nos dar, ó Pai, em sacrifício, senão o teu grande amor para conosco, em enviar seu Filho Jesus, o único Salvador de todos nós. Que no nome dele, eu e todos os ouvintes reconhecemos e se arrependemos dos erros, dos pecados, das coisas que nos afastam do Senhor, no nome de Cristo Jesus. Que essa consciência seja gerada em mim e todos os ouvintes, no nome de Jesus. Eu te oro e te agradeço. Amém.